Olha, e as festas juninas movimentam milhares de pessoas em todo o estado, mas junto com a tradição dos fogos de artifício, também cresce a preocupação com os acidentes. Inclusive, tem dados do SAMU, né? Do Hospital Geral do Estado mostram que dezenas de pessoas precisam de atendimento por queimaduras e outros ferimentos causados pelo manuseio inadequado desses artefatos. O repórter Igor Albuquerque conversa com a gente sobre esse assunto. Quais os cuidados, Igor, que precisamos ter nesse momento para poder manter a segurança nesse período em que aumenta também o número de acidentes, principalmente com queimaduras, fraturas provocados por fogos de artifício e o manuseio muitas vezes inadequado, Igor? A palavra que define é cuidado. Cuidado na hora de soltar esses fogos de artifício, principalmente com as crianças. E também cuidado redobrado na hora de acender a fogueira. A gente sabe que é um costume do nosso povo, né, acender a fogueira, principalmente agora na véspera de São João, para celebrar esse santo da época. Então, a palavra realmente é cuidado, é redobrado. E sempre ficar atento. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é Gustavo Delgado, médico especialista em cirurgia de mão. Doutor, bom dia. Bom dia. Queria que você falasse primeiro quais são as principais lesões, os principais traumas, queimaduras dessa época. Bom dia. Bom dia a todos. As lesões mais comuns nessa época junina, elas são as queimaduras, principalmente. As queimaduras, elas são classificadas em 3 tipos, né, a depender da profundidade da lesão, e em seguida são as lesões traumáticas, né, que podem acarretar em fraturas, lesões tendíneas, lesões nervosas. Então, o contexto da queimadura em si é a principal lesão que acomete nesse período junino. Em relação a queimaduras e fraturas, vem de situações diferentes, né? As fraturas vêm de quê? Vêm de bombas de São João? Isso, por conta do mecanismo de explosão, né? A dissipação da pressão e a proximidade da bomba com a mão, principalmente, né? Podem gerar lesões graves, até mesmo amputação, né? É comum que quem vá soltar a bomba não se atente com ela e estoure em sua mão, acarretando em amputação, que é uma lesão mais grave, né? Mas pode gerar queimaduras, pode ter fraturas, né? Lesões tendíneas. Essas são as lesões mais comuns, né? E nesse período aumenta realmente o número de internações, o número de ocorrências? Sim, é costume, é cultural no Nordeste, esse período junino, ter fogueira, soltar bombas, fogos de artifício. Então, as queimaduras em si, elas aumentam o índice de entrada nas unidades de urgência e emergência. Para o pessoal que está nos assistindo, de repente vai celebrar o santo da época, vai acender uma fogueira, vai brincar o São João, de repente com a família, com alguns fogos, o que é que deve levar em consideração? Bom, principalmente a redobrar a atenção, né? Ao manusear substâncias inflamáveis junto de fósforo, isqueiro, isso pode aumentar o risco, né? Além do que, é importante não ter um aglomerado ao redor do ato de acender a fogueira, né? Quando for soltar fogos de artifício, se atentar a não, se ele não estourou, não ir lá mexer, né? Tem muita gente que, não estourou, então eu vou acender de novo. E de repente, quando chega lá, ele estoura na frente, na mão. E esses são os cuidados, principalmente. Crianças, de modo geral, não devem utilizar fogos de artifício. Tem o traque, tem a chuvinha, que são considerados inofensivos. Mas vai aqui o alerta. Quem for querer comprar esses tipos de fogos de artifício, se atentar ao uso do Inmetro, né? Ali a classificação do Inmetro. Tem muita gente que produz fogos de artifício, que não usam a composição correta, então isso pode ter um acionamento espontâneo, mesmo que a pessoa não vá acender os fogos, né? Então isso pode gerar um acidente grave. Então é importante ter a qualidade dos fogos de artifício, ter o cuidado das crianças utilizarem, se for utilizar, alguns fogos que sejam inofensivos, como mais uma vez a chuvinha e o traque,
E quando for acionar, ligar a fogueira, sempre afastar e não usar produtos inflamáveis junto com o fogo em si, para não gerar nenhum tipo de acidente grave. Em caso de alguma ocorrência, o que fazer? Muita gente tem algumas receitas, né? Passar pasta de dente, manteiga, o que não deve fazer e o que deve ser feito nesse momento? É muito comum mesmo a gente se deparar com o paciente com a lesão e na hora da avaliação você ter pasta de dente, ter mel, produtos variados, isso compromete a avaliação médica, até para a gente classificar o grau da queimadura e quais são as estruturas que estão comprometidas ali. E no caso de acidente, é importante sempre chamar o SAMU, né, ou o Corpo de Bombeiro. E naqueles casos mais graves, como amputação, é muito importante colocar o membro em um saco com soro fisiológico e esse saco ir acondicionado em um outro recipiente com gelo. Em hipótese nenhuma, colocar o membro amputado diretamente no gelo, porque isso compromete as estruturas dos tecidos e dificulta na cirurgia de reimplantação. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações, é isso. Cuidado é a palavra para essa época. Você que vai brincar no São João, brinca, mas brinca com segurança. É isso, Igor. Importante demais essas informações. Tem muita gente que acaba colocando uma pomadinha, né, no momento que acontece o acidente, colocando água para poder amenizar a situação. Mas é muito importante a palavra de um especialista para poder falar sobre prevenção, os cuidados. Igor, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco você traz mais informações.